Muito bem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor veio ao nosso encontro e fez parte da nossa história. Ao fazer parte da nossa história, ele cumpriu tudo aquilo que havia sendo prometido ao homem, a libertação do homem, a sua redenção, para que o homem agora pudesse atingir suas alturas, chegasse à estatura de Deus, mas sendo o homem, homem. O homem, não compreendendo isso, agora quer ocupar o lugar de Deus, ele quer sim chegar às suas alturas, mas porque acredita que ele agora é Deus. E isso nós estamos presenciando todos os dias, em todos os lugares, no mundo inteiro. A nossa amada religião católica vem sofrendo e agora está passando por um calvário, o mesmo de seu divino esposo. Quando Jesus carregava a sua cruz, muitos o sonhavam dizendo: não posso seguir este homem. Esse não é aquele Jesus que fez milagres, que curou cegos, surdos, leprosos e aleijados. Este homem não pode ser Deus, então eu não o reconheço, não o seguirei. Havia também aqueles que, para eles, era tudo muito normal, muito comum, tudo aquilo que estavam assistindo. Jesus Cristo carregando sua própria cruz e depois sendo crucificado. Havia um pequeno grupo que esse não se afastou de Deus. João, a mãe de Deus, e as mulheres que acompanhavam Jesus, mesmo diante daquele homem desfigurado, aquele homem experimentado nas dores, não o abandonou. Assim deve ser nós, os fiéis católicos. A igreja está passando por um momento difícil, ela está sendo transfigurada, e muitos agora olham para ela e dizem: não, essa não pode ser a igreja católica, aquela que tinha padres santos, homens como São Pio X, que chorou por não poder evitar uma guerra. Nós, infelizmente, hoje vemos sacerdotes que muitas vezes fazem a vez de homens comuns, querendo levar uma vida comum. Então, tudo isso nos traz muita tristeza, mas nós sabemos, nós temos que ser aquele resto de Israel, aquelas poucas pessoas que ficaram firmes com Jesus, mesmo não reconhecendo como ele ali se apresentava, mas reconhecendo dentro daquele homem o Deus infinito. Possa compreender tudo aquilo que será santo, santo, nossos nosso espírito e tudo que é a terra. Que seja os vossos fiéis com a luz nosso. Amém. Já estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Maureen acabou de tirar. Nós estamos nessa caminhada bíblica, nós estamos agora no capítulo 28, entramos hoje no capítulo 28 do livro do Gênesis, onde nós vemos a história de um dos patriarcas, né? Jacó. Jacó é um dos patriarcas. Nós vimos que o seu nascedor, né, o seu momento de nascimento, foi bastante conturbado, o inimigo queria atrapalhar os planos de Deus, mas Deus segue firme em seus planos e aproveita até das mazelas humanas para que o seu nome seja exaltado. Então, sempre devemos dar glória a Deus. Nós sempre temos que estar ao lado daqueles que lutam em favor de Deus, nunca contra os planos de Deus, atrapalhando os planos de Deus. Todas as nossas atitudes, antes de Deus, estou fazendo a tua vontade, que se faça antes a tua vontade, não a minha. Porque o que nós mais queremos é fazer que Deus faça a nossa vontade. E assim vem surgindo falsos profetas que dizem
conhecer a vontade de Deus, mas no fundo, estão buscando a sua própria glória, a sua vanglória. E assim foi com Esaú, né? Que se exaltava por ser conforme o gosto de seu pai, mas Jacó era mais conforme a sua mãe, né? Raquel. E ela foi bastante fiel aos planos de Deus, permitindo que os planos de Deus voltassem ao eixo. Ou seja, Jacó volta a ser ele, aquele que vai receber as bênçãos de Deus. Esaú tentou usurpar desse direito, né? Nascendo o primeiro, porém, nós vimos no nosso último encontro que houve, então, uma correção nos planos e o próprio Jacó, então, recebeu as bênçãos do pai. Né? Então, dando continuidade hoje, estamos, então, no capítulo 28, eu pediria para que alguém lesse dos versículos 10 a 14. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 14. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Jacó, partindo de Berzabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. Até o 10, você falou? 14. Até o 15, perdão. E teve um sonho. Via uma escada que, apontando-se na terra, tocava com o cimo o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte. Então, a promessa que Deus faz a Abraão continua agora em Jacó, uma vez que foi corrigida aquela deformidade, né, que foi o nascimento primeiro de Esaú. Então, Esaú, segundo a lei da primogenitura, Esaú teria esse direito a essa bênção, né, que o Isaac, filho de Abraão, acabou dando para Jacó. Mas ele queria, se fosse seguir a lei da primogenitura, o Esaú iria receber. Mas nós também nos lembramos que no ventre da mãe já havia luta entre os dois, entre Jacó e Esaú, certo? Então, foi feita essa correção. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês para o final do versículo 14, né? Onde diz assim, ó: todas as famílias da terra serão benditas em ti e tua posteridade. Eu chamo a atenção aqui pelo seguinte, o povo escolhido de Deus. Então, nós temos que pensar, vamos voltar aí, 6, 7 mil anos no tempo, e nós temos aí uma civilização mundial politeísta, né? E nós encontramos duas tribos que eram monoteístas. E aí se junta a tribo abrâmica, que também é monoteísta. Ou seja, uma pequenina faixa de terra é monoteísta. E toda a civilização humana conhecida daquela época era politeísta. E nós vemos que esse povo que nós estamos acompanhando a história dele, nós estamos no terceiro patriarca, né? Nós vamos entrar no terceiro patriarca, ou melhor, já estamos no terceiro patriarca, que é o Jacó.
Então, nós vemos ali que o povo de Deus está se formando. Só está faltando a tribo mosaica, que já já nós vamos entrar nela. Ela vai para aí, forma todo a Palestina, todo o povo de Deus estará formado, ok? Mas olha o que está escrito aqui. Para vocês, eu queria que vocês entendessem, eu chamo a atenção de vocês porque eu queria que vocês entendessem. Pensa no hebreu, e também agora, né, mais modernamente, no judeu, ele lendo esse trecho. Como ele encara? Eu vou ler novamente. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Olha se não é já o anúncio de Jesus Cristo. Entenderam? Porque não era todas as famílias da terra, concordam? Era o quê? As famílias dos hebreus, a família do povo eleito. Mas esse povo eleito vai mudar através de Jesus Cristo. Vocês, eu, peço a Deus eu, né? Que eu faça parte desse povo eleito, que será salvo. Travando, seu Carlos. Tá travando. Travou. Olá, voltou? Voltou? Voltou. Então, esse finalzinho é para o judeu uma contradição, é algo que ele não aceita, é algo que ele abomina. Assim como lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, nós vamos ter algo para o judeu, algo assim muito estranho, né? Onde, quando a gente fala que ali está a Santíssima Trindade, versículos 1, 2 e 3 do capítulo 1. Da mesma forma, lá no livro do Gênesis, quando Abraão recebe a presença dos 3 anjos, né? Que ali também nós vemos que é a Santíssima Trindade. Para o judeu, esses trechos são estranhos, é erro de grafia, é erro de o autor não soube traduzir, eles alegam N desculpas para compreender aquilo que o católico compreende com tanta facilidade, com tanta simplicidade. Por quê? Porque para nós é fácil, porque nós temos e acreditamos em Jesus Cristo. Nós temos a Igreja Católica. Então, por isso, para nós fica fácil. E é por isso que também, de certa forma, o povo como um todo, o povo judeu precisa ser excusado. O povo como um todo. Não me refiro de forma alguma aos sacerdotes judeus. Não me refiro de forma alguma aos fariseus, aos zelotas, de forma alguma. Né? Os doutores da lei, eles não, eles são culpados sim. Mas o povo comum, o povo simples judeu, ele tem essa dificuldade mais por conta desses homens que não souberam entender as Sagradas Escrituras, não souberam entender os planos de Deus. Ok? Deixa aí marcado, marca aí onde nós estamos, Gênesis capítulo 28, e vamos lá para João capítulo 4, versículo 5. Iracema, você pode ler para a gente, Iracema? É só o versículo 5 do capítulo 4. 5 e 6, vai. Tá bom. 5 e 6. 5 e 6? É, do capítulo 4. Do capítulo 4. 4, de João. Quer que eu leia? Pode? Achou, Iracema? É essa a cura do paralítico? Não, né? Não, Samaritana. É João. Samaritano. É Evangelho de João. Ah, tá. Achei. É o 5. Começa do 5, né? É, são 5 e 6. Tá. Chegou, pois, a uma localidade na Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia
um poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Uhum. É só. Uhum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, voltando lá para o livro do Gênesis, né? Esse lugar que Jacó teve um sonho é exatamente é exatamente esse lugar que agora Jesus tem o seu encontro com a samaritana. Ok? Jacó ele está caminhando, ele está fugindo, então, lá do seu pai, do seu irmão, né? Do Esaú, que Esaú quer matá-lo. E então ele para num lugar em Berzabeia, porque ele está indo para Arã. Padã Arã é da onde veio o seu vô. O seu vô. Abraão veio de Padã Arã, não se esqueçam disso. Ok? Então Jacó está voltando para lá. E ele para numa das terras que o Abraão comprou. E ali ele tem um sonho. E olha qual é o sonho dele. Teve um sonho, viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o sino o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Vamos ainda para, de novo, marca aí, vamos para João, capítulo 19, versículo 13. João, capítulo 19, versículo 13. Opa, acho que eu errei. Eu errei. Me desculpem. Eu queria achar aquela leitura quando Jesus diz que ele tem um encontro com Natanael. Lembram-se? Quando ele tem um encontro com Natanael, que Natanael primeiro diz, mas pode vir coisa boa de Belém? E aí ele fala para Natanael que ele já o tinha visto, né? E aí o Natanael se espanta e o tem por Messias. E aí ele diz, muito mais verás quando o Filho do Homem, né, tiver sobre si anjos subindo e descendo. Então, de novo essa... Seu Carlos, é aqui no início de João. João 47. Primeira de João, 47. Primeira carta? Não, o Evangelho de São João. Tá, capítulo 1. Jesus vê Natanael, que veio ao encontro e diz. É essa passagem? É aqui, né? Isso, exatamente. Acho que começa lá no 43. É isso mesmo. Olha lá, ó, fala natural de Betsaida. É isso aí, ele vai estar embaixo da... Ó, eu não sei onde você quer começar a ler. 47, do 47 ao 51. Jesus vê a Natanael, que lhe vem ao encontro e diz, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus, exatamente Que coisa isso. linda! Que lindo! Ok? Então, que lindo! Aquilo que a gente vê no Antigo Testamento e lê no Novo, algo que se cumpre uma... Sim, é o que eu sempre digo. Vocês lembram que eu sempre bato nessa tecla? O Antigo Testamento aponta para o Novo acolhe e dá cumprimento ao Antigo Testamento. Perfeito, né? Fecha todo o raciocínio.
E é isso que os santos padres viram, enxergaram. Agora aproveito essa sua deixa, Genoveva, para mostrar como o homem antigo, o homem medieval, era inteligente. Por quê? Porque ele fazia analogia, ele analisava, ele comparava, né? Então, olha só que lindeza, que riqueza que ele nos traz. Eu falo que cada vez mais eu apaixono pela palavra de Deus, seu Carlos. A palavra de Deus é algo que... Nossa, é maravilhoso. Olha só, nós vimos então, no Gênesis capítulo 28, do versículos 10 até o 15, nós vemos uma menção daquilo que vai acontecer lá na frente, né? Jesus, e duas passagens eu chamei a atenção. Jesus conversando com a samaritana, né, no poço de Jacó, e ainda Jesus fazendo menção a essa passagem aqui que nós acabamos de ler, onde ele, Jesus, é ele a porta que leva para o céu, é ele essa escada pela qual os anjos sobem e descem. E é isso que eu queria chamar a atenção também de vocês, que quando na missa, por isso que é importante que nós compreendamos a missa é o sacrifício incruento de Jesus. Na missa, um pouco antes do padre fazer a consagração da hóstia, o que acontece? Anjos descem para primeiro ver o sacrifício de Cristo, uma vez que na liturgia deles não tem. A liturgia dos anjos não tem o sacrifício de Cristo, só a nossa tem. Os anjos descem e ficam em volta, e, naquele momento, os anjos agora vão subir, levando as almas que estão embaixo no purgatório, embaixo do altar, e que foram purificadas. Acabou a purificação daquelas almas. O anjo que está ali embaixo agora, ele vai subir, levando uma dessas almas que já se purificaram. Então, existe uma imagem, eu quero ver se eu localizo ela para colocar lá no grupo, em que vocês vão ver exatamente isso. Cristo está na cruz, os anjos estão recolhendo o seu sangue, e embaixo, no altar, o sangue dele está escorrendo para baixo da terra. Seu Carlos, Sim? Três momentos que acontecem na missa. A igreja... como que fala mesmo? É a igreja militante, a padecente e a triunfante. A triunfante. Né? A triunfante é onde estão os santos e os anjos. Isso. A padecente é o purgatório. E a triunfante somos onde nós estamos, os batizados, ok? Os batizados, deixa bem claro. Isso, os batizados, isso. Nós temos que ter orgulho de ser católicos. Nós temos que dizer, eu sou católico, graças a Deus. Não podemos aceitar nada diferente disso. Não podemos aceitar rebaixamento. Tá certo? Bom, vamos dar uma continuidade que essas leituras são maravilhosas. Vamos agora aos versículos 16 a 19. De qual, seu Carlos? Voltando lá no Gênesis, voltamos lá para o Gênesis. Capítulo 28. 28, tá. Versículos 16 a 19. Quer que eu leia? Por favor. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor, ajuntou: quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. Até qual, São Carlos? Ao 19. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos perceber o que esse patriarca está fazendo. Depois nós vamos avançar bastante na leitura, tá? Mas agora é importante essas explicações. O que um patriarca está fazendo é exatamente o que um sacerdote faz. Veja, ele erige um altar, ele ergueu um altar, e ele derramou óleo.
e ele fez as suas orações. Isso aqui é uma pré-figuração do sacerdócio que virá pela frente. Ok? Muito bem, depois nós vamos ver aí o duplo casamento de Jacó, né, no capítulo 29, só para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. Se me permitem, eu vou contar rapidamente essa história, mas para que a gente possa se lembrar, né? Jacó vai até a casa de Labão, ele conhece, então, a Lia, que é a filha mais velha do seu tio, e ele também fica conhecendo Raquel, ele se apaixona por Raquel, ok? Então, já que nós entendemos isso, vamos só pegar os versículos 4 a 8 do capítulo 29. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Ok. Jacó disse aos pastores: Meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã. Responderam: Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. É ainda pleno dia. Tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e levai-as de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiraram então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Uhum. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Aqui, o que é interessante nós entendermos que João vai relatar isso, porém, esse fato acontecendo com Jesus, né? Tudo em torno desse poço. E o que nos chama a atenção aqui é o seguinte: quando ali é um poço naquela faixa de terra era uma bênção de Deus, porque o poço teria água para pastar, para que os animais pudessem se refrescar, matar sua sede, mas também as pessoas. Então, esse poço tinha uma importância fenomenal, né? Então, nem todo poço que se abria tinha água. Muitas vezes era muito água. Travou. Travou. Oi? Acabou? E hoje, Alô? agora, Olá. Agora voltou. vou Voltou. Olá. Voltou. Tá. Então, a importância do poço é muito grande. Então, o que acontecia? Havia uma pedra que cobria esse poço para evitar que animais caíssem, para evitar que sujeiras pudessem ser jogadas lá dentro. Era uma pedra grande. Então, os pastores que levavam seus rebanhos para tomar água, eles esperavam uma certa hora, de forma que abrisse uma só vez e todos os animais pudessem, ao mesmo tempo, se servir daquela água. E o que nós estamos vendo? Que Jacó chegou a este poço e ele quer abrir antes da hora. Mas nesse momento que ele quer abrir, chega aquela que vai encantá-lo, que ele vai se apaixonar por ela, que é a Raquel. Então ele se apaixona pela Raquel, que Raquel é uma pastora, o que não era muito comum naquela época. O comum era o homem, porque era uma vida dura, difícil, né? Não era comum pastora. E logo Raquel, que é filha de Labão, que ele não sabe, ele está atrás dela mesmo, é com ela que ele quer se casar, mas ele não sabe. E aí ela se apresenta como sendo a filha de Labão, né? E então vai acontecer, vão dar água de beber para os animais. E agora nós vamos ver no capítulo 30, nós vamos ver o seguinte, perdão, ainda no capítulo 29, eu penso que seja comum a todos essa história, em que Labão engana Jacó, faz Jacó trabalhar 7 anos, se enriquece às custas de Jacó, na noite de núpcias ele lhe entrega Lia,
né? A Lia era, vamos Trocou dizer assim, a esposa, né? Ele troca. é isso. Lia, ela não era bonita, mas tinha um coração maravilhoso. Raquel era linda, né? Ali ela era Então, mais velha, né, seu Carlos? oi? Ela era a mais velha, né? Ali, assim, E o costume é casar primeiro as mais velhas, não é isso? isso, exatamente, né? E nessa história, ele acaba enriquecendo muito o Labão, porque ele fica 14 anos. Então, o que ele enriquece Labão é muita coisa, porque ele foi abençoado por Deus. Labão, percebendo isso, não quer deixar ele partir, mas chega a hora dele partir. Então, quando ele ainda fica mais um pouco, agora para fazer a própria fortuna, ok? E ele vai dar muita, não é sorte, né? Nós católicos não acreditamos em sorte, mas tudo é providência de Deus. E a providência de Deus fará então com que Jacó agora amealhe para si um grande rebanho. Está chegando a hora dele voltar para a terra dele. Então, ali no capítulo 30, nós vamos ver que ele já tem bastante filhos, né? E que ele vai se tornar um homem muito rico, e que ele impõe uma condição para Labão, e essa condição que aparentemente seria impossível acontecer, pela graça de Deus, então, nós podemos até dizer que é quase que um milagre, né? Porque as condições que o Labão impõe para que os próximos filhotes fossem dele, de Jacó, são condições assim absurdas, mas para Deus nada é impossível. E aí, então, Jacó consegue amealhar uma grande fortuna, cata suas. E ele vai voltar. Tá travando. Hoje está difícil, hein? Puxa vida. Travou? Tá normal agora, voltou. Voltou. Tá horrível. Puxa vida, viu? Nós vamos parar aqui no capítulo 30. Eu só queria lembrar que. Lembra que eu disse agora há pouco? Lia tinha um coração maravilhoso. Ela não era bonita, mas ela era uma mulher íntegra e de bom coração. Ao passo que Raquel, esta era linda de corpo, linda de feição, mas a gente vai ver aqui no capítulo 31 que ela não tem assim uma boa índole. Ela acaba roubando alguns ídolos do pai. Ou seja, o próprio Labão, que é irmão, vamos dizer assim, acho que é tio-avô, né? Que é parente do Abraão, ele não é monoteísta. Labão era monoteísta, politeísta, ou seja, tinha diversos deuses. A Lia era fiel a Deus. A Raquel, toda bonitinha, mas o que ela faz? Ela esconde dentro do seu manto, ela esconde ídolos. O Jacó não está sabendo de nada. Ele não sabia, ele estava inocente. E o Labão vai atrás dele justamente por conta disso, né? E aí vai acontecer toda uma história, vai se desenvolver em cima disso, porque Labão quer matar o Jacó. Veja bem, aí a gente percebe que o homem que está afastado de Deus não é grato, ele não tem a gratidão no seu coração. Labão enganou Jacó durante 14 anos, enriqueceu muito às custas dele, e só quando ele percebe a ausência de alguns ídolos, ele sai atrás e quer se vingar do Jacó. Mas Deus está com Jacó, né? E vai fazer então com que esses ídolos sejam descobertos, e aqui a farsa de Lia, da Lia, não, da Raquel, né? Venha a ser esclarecido. Então, nós vamos terminar por aqui, até porque a internet não está boa, né? E nós temos alguns compromissos hoje. Eu só queria parar antes, dizer para vocês que o Jacó, ele, o tempo todo, ele agiu integramente. Ele nunca faltou com a sua palavra, ele foi fiel a Deus, primeiramente, em seguida a Labão. Labão foi o seu patrão, vamos dizer assim, durante mais de 14 anos.
e que ele sempre foi fiel. Ele nunca pegou aquilo que não era dele, muito pelo contrário, ele enriqueceu o seu patrão. Assim é o católico. O católico ele tem que ser fiel, ele tem que ser fiel a Deus primeiramente, né? Tem que ser honesto, apesar de tudo que possa acontecer, a despeito das mazelas, a despeito não é porque um político é corrupto, não é porque o meu patrão não me paga os meus salários que eu vou roubar, não. O fiel católico não é assim. Nossa, hoje está difícil. Oi? A internet hoje está difícil. Caiu de novo. Está difícil, está travando de novo. Meu Deus do céu. Bom, então, Ai, que pena, não? Jesus. Oh, glória a Deus. bom, a gente continua na semana que vem, no capítulo 31, tá bem? Todos concordam? Sim. Me desculpem. Não, Eu imagina. vou ver se eu consigo melhorar esse problema, porque eu vejo que é mais comigo do que com vocês, né? Então, só para que a Seu gente não Carlos, fique... Sim? Seu Carlos, não se esqueça, Deus sabe de todas as coisas. Sempre, verdade, né? Eu aqui me empenhando, é que eu quero, sabe, transmitir para vocês, eu quero passar ricos ensinamentos que os nossos santos podem deixar. Por mais curto que tenha sido hoje, foi de uma beleza, de uma sabedoria. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. É mesmo, verdade, concordo plenamente. Maravilhosíssimo. Eu estou vermelho aqui. Ver Tá de uma coisa a outra, ver as coisas, as prefiguras. Gente, é maravilhoso. Pode ficar tranquilo, foi de muito bom proveito hoje. Verdade. Deus vos abençoe. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa Páscoa, um bom sábado santo e uma ressurreição maravilhosa no coração de cada um. Fiquem com Deus. Obrigada, meu Amém. Carlos. Amém. O senhor também. Deus Seja continue Deus. lhe abençoando e Tchau, iluminando gente. sempre, Fica com Deus. Amém. dando cada vez mais Tchau. sabedoria. Uma Páscoa maravilhosa e abençoada. O senhor Amém. e toda a sua Tchau. família. Até daqui a Tchau. pouco, Veva. Então. Tá. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.